diversidade? Primeiro, identificar e combater os próprios preconceitos. Essa é uma questão importante. Avaliar a própria prática, né? Investir em treinamentos também é importante, é fundamental. Fazer com que a inclusão e a diversidade façam parte dos valores centrais da organização. Não pode ficar restrito a um grupo. Não é? Algumas vezes as empresas que contratam para tratar desse tema, eu falo, tem aqui o setor que cuida da diversidade, tem, professor, aqui na nossa empresa tem o Comitê da Diversidade. É eles que tratam do assunto da diversidade. Eu explico, olha, para que haja uma transformação, é necessário que a diversidade faça parte da cultura organizacional. Ela precisa estar presente em todo o ecossistema da organização, não pode ficar restrita a um grupo, a um setor ou à comissão da diversidade. Muito bem, dito isso, Daniel, eu passo a palavra para você, porque aí depois a gente conversa mais um pouco sobre essas questões. Tá bom, obrigado, Antônia. Estão me ouvindo bem, né? Sim. Porque eu estou aqui, a câmera está no celular e o áudio está no outro lugar. A gente não está vendo o seu rosto, viu, Daniel? A gente está vendo só da sua boca para baixo. É? Então, peraí. Assim. Agora, melhorou. Agora a gente está vendo o seu rosto, isso. Muito obrigado. Porque aqui no meu celular aparece de um jeito, é igual o próprio slide, né? Está cortando o Mackenzie lá em cima, não está? Acho que sim. A gente nem tinha visto que tinha uma Mackenzie lá em cima. Pois é, então, é porque aqui na tela do computador aparece tudo. E na apresentação está cortando por conta das dimensões mesmo dos slides, né? Bom, tudo bem. Essas questões técnicas já foram superadas, vamos levar adiante aqui a nossa discussão. Ainda na sequência, claro, né, dessa discussão que a Antônia já começou a fazer, uma coisa que, para nós que trabalhamos numa escola de negócios, tanto eu quanto a Antônia, trabalhamos com a questão da cultura organizacional, sociologia das organizações, essa é a nossa área de ensino e de pesquisa. Para nós, é claro, é também de extrema relevância, assim como para todos vocês, imagino que estão ouvindo, sobre as vantagens competitivas que a inclusão e a inclusão feita de forma séria, né, tem a render, né? Porque, de fato, este é um ambiente em que a competitividade está em primeiro lugar, ou pelo menos por muito tempo esteve, né? Claro que hoje em dia nós falamos nos 3 resultados, né, que todo gestor deve ter em mente quando ele está pensando a organização. Esses 3 resultados dizem respeito aos resultados econômicos, que foram historicamente e ainda são, não podemos tampar o sol com a peneira, que nem diz lá no interior, mas os resultados econômicos ainda são, para uma grande maioria das pessoas, os mais importantes, né? E os resultados que diz respeito à sustentabilidade, que são os resultados ambientais, e os resultados associados às pessoas, que são os resultados humanos, à sociedade, ao impacto que uma empresa vai ter na sociedade ao seu redor, né? Estes três resultados devem ser o objetivo, em igual importância, né? Pelo menos é isso que a gente tem defendido e é isso que a pesquisa tem demonstrado, né? A pesquisa tem demonstrado que as empresas que só focam o lucro e esquecem todo o resto, né, elas tendem a ficar obsoletas e tendem a perderem oportunidades de mercado e tendem a ficar menos competitivas, né? E mesmo aquelas empresas que aparentemente, como é o caso que a Antônia já demonstrou, né, elas aparentemente implementam políticas que visam a inclusão, ou que visam a sustentabilidade, e no nosso caso, mais especificamente aqui, a inclusão, e mais especificamente ainda a inclusão étnica, racial, aquelas que usam isso como mero pretexto, também logo a máscara cai, porque o mercado é extremamente dinâmico, o público é cada vez mais flexível e antenado e começa a perceber, em vários momentos, por exemplo, em crises de imagem, como uma coisa acontece, uma campanha de marketing malfadada, a empresa logo demonstra a sua fragilidade. Então, políticas para a inclusão dentro das empresas não podem ser
políticas de fachada, porque políticas de fachada são frágeis e elas logo vão ruir, né? As pesquisas internacionais sobre o tema revelam que as empresas que possuem maiores índices de diversidade étnico-racial, não só, mas essa em específico, têm a probabilidade de obter resultados acima da média em 15% do que as empresas com baixos índices. Então, vamos dizer o seguinte, se a gente precisa, né, nós não deveríamos, essa é uma questão que eu vou trazer daqui a pouco, não deveria ser absolutamente essencial, condição sem a qual não pode se falar em diversidade, trazer os resultados mercadológicos. Deveria ser uma questão étnica e humana, né? Nós devíamos falar disso e trazer e considerarmos e reconhecermos a importância da questão sem precisarmos, em primeiro lugar, assim, colocando o pé na porta, falar dos números e da vantagem competitiva e no impacto que isso tem nos lucros. Mas, infelizmente, percebe-se e sabe-se, né, que claramente muitos gestores não vão nem abrir as portas para falar de diversidade sem que esteja demonstrado numericamente a questão do impacto que a diversidade tem nas vantagens competitivas da empresa. Então, esses estudos foram feitos, né? E também porque nós precisamos da demonstração empírica, é uma questão também de método, né? A diversidade étnica significou uma probabilidade 35% maior de superar seus pares em termos de lucratividade em se tratando dessas empresas. Empresas de mesmo setor, que são mais diversas, estão em vantagem lucrativa de 35%. Então, nós não estamos falando de números pequenos e que vão simplesmente justificar um programa de inclusão. Não, são números que deveriam fazer com que os gestores olhassem para a inclusão como uma coisa fundamental na sua estratégia de gestão, como uma coisa fundamental no posicionamento de mercado das empresas. Não é uma questão supérflua, uma questão menor, uma questão marginal. Pelo contrário, é uma questão que deveria fazer parte da agenda principal da gestão das organizações modernas, no momento que nós vivemos. Então, é uma questão de inovação, porque esse é um tema que foi relegado a segundo plano, ou como a Tânia falou, somente aos departamentos responsáveis, mas que os números demonstram deveria estar na agenda principal, devia estar lá nos primeiros lugares das pautas das reuniões dos grandes gerentes e gerentes. Por quê? Porque é uma coisa fundamental, porque demonstra que dá resultado, né? Nós estamos falando de empresas, principalmente no Brasil, e nós colocamos o Brasil como o lugar onde isso é especialmente sensível, empresas que no Brasil, que tem a população majoritariamente afrodescendente, majoritariamente negra, no Brasil, empresas simplesmente ignoraram esta questão por décadas e décadas, ignorando também uma vantagem competitiva, ignorando um mercado, ignorando um público-alvo. Nós não estamos falando só aqui de aproveitar o black money, né, como os americanos gostam de falar, né? Não é só essa a questão, é uma questão também de impacto direto no posicionamento das empresas, né? Empresas com maior diversidade são mais lucrativas. Essa pesquisa ela analisou 366 grandes empresas dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e América Latina, de variados campos de atuação e comparado os resultados financeiros delas. Então, nós não estamos falando de uma amostragem pequena, nós estamos falando de uma pesquisa muito bem feita e bem ancorada, né, com uma amostragem bastante significativa. Ou seja, não é assim uma correlação espúria, de maneira nenhuma, como gostam os estatísticos. É uma correlação muito bem demonstrada, né? Vantagens e benefícios da inclusão e da diversidade. São muitas, mas nós selecionamos aqui, Antônio, algumas, né? Promover a criatividade e a inovação. Por quê? Porque, como ela mesma já disse, equipes homogêneas demais, homogêneas não no sentido de trabalharem com sinergia, não é isso, não é essa homogeneidade, mas homogeneidade de onde elas vieram, como elas falam, quais são os seus gostos e desgostos, o que elas gostam, o que elas não gostam, de onde elas vieram historicamente, né? Até mesmo em mercados mais internacionalizados, de que países vieram, né? Tudo isso promove uma maior heterogeneidade, promove uma criatividade, maior criatividade e inovação. Por quê? Porque são pessoas que têm experiências diferentes, que vão contribuir, é claro, com seus pontos de vista,
para as políticas que a empresa vai adotar e para os projetos que a empresa tende a levar adiante, né? Como a professora Antônia falou, se tivesse alguém negro na sala, talvez essa piadinha não teria sido feita, verdade. Mas mais do que isso, se tivesse pessoas mais diversas na sala, talvez essa campanha de marketing que foi totalmente malfadada, né? Lembrando aqui daquela campanha da Benetton, por exemplo, são campanhas, às vezes a gente vê campanhas na televisão, na internet, que você fica pensando, gente, mas ninguém prestou atenção nessa campanha, ninguém olhou que essa campanha tinha o potencial para ser uma bomba, de criar um pesadelo de marketing para essa empresa, né? Aí você diz assim, não, ninguém pensou. Sabe por que ninguém pensou? Porque não tinha ninguém olhando para o lado, não tinha ninguém olhando para outro lugar, não ser para o mesmo lugar de sempre. Ou seja, pessoas... E nós tendemos, como seres humanos, isso é uma tendência neuronal, nós tendemos a nos espelhar no outro. Então, muitas vezes, os contratadores... como uma tendência, eles contratam pessoas que são espelhos delas mesmas, né? E isso é um tipo de predisposição a agir que não está baseada só nas nossas conexões neuronais, mas está baseada também nossos aprendizados sociais, né? No racismo introjetado, tudo isso. Se nós não tentarmos romper com essas predisposições, nós vamos repetir o ciclo, né? O ciclo vai ser sempre de equipes muito homogêneas e que fazem, desculpa a expressão, fazem burrada, porque não tem alguém ali para dizer, peraí, por esse caminho não dá, vamos para outro, né? E trazer soluções inovadoras, soluções novas, gente nova, né? O mercado já percebeu, e não na questão da diversidade muito menos, mas ele já percebeu, por exemplo, que contratar pessoas de diversas universidades, por exemplo, para o seu programa de trainee, resultava em uma equipe mais inovadora. Porque as empresas tinham uma mentalidade, elas contratavam, vocês devem saber disso, contratavam, às vezes, da mesma universidade, ou de um grupo de 3. Tinha lá 3 grandes universidades, em São Paulo só se contratava dessas. E eles perceberam que isso não estava levando a uma equipe cada vez mais inovadora. Estava levando a uma equipe com potencial técnico muito bom, mas que não tinha as vivências plurais que o mercado exige que os gestores tenham, né? Obviamente. Facilitar a resolução de problemas, por conta justamente dessas várias experiências. Desenvolver a flexibilidade organizacional. No mercado que muda do dia para a noite, se você tiver pessoas com qualidades diferentes, potenciais diferentes, capazes de dar soluções inovadoras para os problemas, isso significa que a empresa vai se tornar mais flexível. E as empresas modernas, elas precisam de flexibilidade, né? Atrair e reter os melhores talentos no mercado de trabalho. Claro que não simplesmente como troféus, ou melhor, como troféus, não só como troféus, mas para garantir o acolhimento e o respeito. Tem umas palavrinhas que no meio da fala a gente se perde, né? Será que a gente sempre soube, mas na hora de falar a gente esquece? Mas tudo bem, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Garantir o acolhimento e o respeito. Por quê? Porque é aquilo que também a Antônia já falou. É uma questão de garantir as condições para que essas pessoas também desenvolvam as suas carreiras, né? Em mercados que são mais internacionalizados, isso se vê mais do que no Brasil. No Brasil, nós estamos muito aquém disso, né? Em muitos lugares, as empresas já perceberam, elas precisam de gente diferente para resolver os problemas que são novos, né? E no Brasil, nós temos visto ainda muito, porque as pesquisas ainda apontam para isso, a dificuldade, mais do que as pesquisas que conseguem ser feitas, a dificuldade de fazer pesquisa nessa área, né, de conseguir das empresas relatórios detalhados, né, tudo isso aponta para uma resistência que o mercado tem no Brasil e que as corporações têm no Brasil de falarem do assunto. Elas não querem nem mesmo que o assunto seja estudado, né? Eu e a Antônia, a gente faz pesquisa nessa área e a gente percebe a dificuldade dos nossos alunos da Antônia de Iniciação Científica, de TCC, de pesquisar sobre diversidade. É difícil arrumar quem fale abertamente sobre o assunto dentro das organizações, é difícil conseguir os dados empíricos, porque as empresas, às vezes, nem coletam, e se coletam, não querem fornecer. Por quê? Porque acreditam que essa é uma questão que vai servir para judicializar, ou que vai servir para
digamos assim, depredar a imagem que aquela empresa tem no mercado. Não, não é isso. O papel do pesquisador não é isso, não é fazer justiçamento. O papel do pesquisador é entender o problema, né? A dificuldade que nós temos de entender o problema por falta de dados já é prova viva de como que nós estamos muito atrasados na discussão do problema e, obviamente, na resolução desse problema, né? Possibilidade de atender com competência os segmentos diversificados do mercado também. Por quê? Porque cada segmento, como bem se sabe, tem as suas vontades, tem as suas necessidades, tem as suas preferências. E se você não tem ninguém na tua equipe que entende esse público, então você não vai atingir esse público, né? E é isso que eu estou falando. No Brasil, nós somos um país de população majoritariamente negra, e essa população é excluída da imagem, ela é excluída da representação, ela é excluída de produtos. Ela olha para a televisão, como antigamente, ou olha para a internet hoje, e todas as propagandas que passam enquanto ele assiste um vídeo ou ela assiste um vídeo não dizem respeito a ela, não a representam, não tem nada a ver com ela, com o que ela sabe, né? Com o que ela pensa, com o que ela tem vontade, né? É um erro estratégico imenso, né? Que precisa ser corrigido, obviamente. Mais benefícios dessa diversidade. Uma fonte de vantagem competitiva, como eu já falei bastante a respeito. É uma alavanca de crescimento, como as pesquisas também demonstram. Abertura às diferenças torna os conflitos menos frequentes. Olha só que interessante, né? Também já existe pesquisa que demonstra que os conflitos que são típicos de um espaço hipercompetitivo, como as organizações econômicas, são dirimidos quando são mais facilmente resolvidos ou são diminuídos em existência quando você tem um ambiente mais heterogêneo. Aí você pode pensar o seguinte, bom, mas a diferença não vai fazer ter mais conflito? Não, mas é porque essa diferença não é uma diferença que existe ali e as pessoas brigam por causa dela. Não, é o fato das pessoas estarem abertas à diferença. Então, se eu estou aberto à diferença, se eu estou aberto a uma pessoa que tem uma experiência diferente da minha, se isso faz parte, se isso é introjetado e faz parte do meu cotidiano, isso vai me fazer menos propenso a arrumar confusão por conta de uma divergência, por exemplo, numa estratégia que a empresa vai imprimir no próximo trimestre, por exemplo. Porque você consegue ter uma maior abertura para o diálogo. Isso pode parecer ingênuo, mas não é. É quantificável, né? Você consegue fazer esses estudos. Os estudos apontam que a diversidade representa uma vantagem competitiva ao considerar a diferenciação que possibilita um maior potencial de criatividade e inovação. Ou seja, não é só discurso, é também uma comprovação. A inclusão garante a visibilidade e o desenvolvimento de talentos e potencialidades. Como nós já falamos, cria, né, um potencial, um capital humano. Eu não gosto muito dessa expressão, mas vamos usar aqui, né? Cria um capital humano mais valorizado, cria um capital humano mais capaz. Por quê? Porque são pessoas com potencialidades diferentes. A valorização da inclusão repercute nas relações com os clientes, com os fornecedores e com a comunidade. Isso implica na reputação e no valor de mercado de uma empresa. Nós sabemos que cada vez mais, né, o mercado consumidor exige das empresas posicionamento, exige das empresas que elas falem sobre essas questões, sobre diversidade. E muita gente aponta uma contradição. Dizem assim, olha, o Brasil é um país majoritariamente conservador. Então, as empresas que apostam num discurso de inclusão fazem isso à revelia do seu mercado consumidor. Veja, esse é um argumento que ele é perverso, porque ele pode parecer lógico, mas ele é enganoso. Na verdade, as empresas elas vão focar numa necessidade que é expressa pelo mercado consumidor, mas ela também é responsável e tem a capacidade de influenciar nessas tendências, de ser ela mesma uma agente de transformação. Se a empresa não puder ser uma agente de transformação, qual é o papel que ela tem? Ela está cumprindo o seu papel social, né? O Theo Vanderloo, na época ele estava como presidente da Bayer Brasil, acho que permanece até hoje, se eu não me engano,
ele deu uma palestra aqui no Mackenzie que eu e a Antônia assistimos juntos, né? E nessa palestra ele falou sobre cultura organizacional, falou sobre inclusão e falou sobre responsabilidade social. Ele disse, olha, primeiro, enquanto a Bayer achou que a Bayer Brasil tinha que ser a Bayer Alemanha, não deu certo. Quando eles abraçaram a cultura local, a cor local, e tiveram consciência da sua responsabilidade com o lugar onde as plantas, onde as empresas, né, os campi das empresas estavam instalados, aí começou a dar mais certo. Quando a Bayer no Brasil começou a entender o mercado brasileiro, começou a entender que um lugar onde ela está instalada precisa ser impactado positivamente, essa empresa começou a ter maior valor de mercado. Então, nós não estamos falando de simples discurso, nós estamos falando de um impacto que isso tem no valor de mercado de uma empresa e, é claro, na sua reputação e no legado que ela vai deixar no lugar onde ela está instalada, né? Essas organizações são consideradas mais socialmente responsáveis e isso eleva o potencial da empresa junto aos seus parceiros. Por quê? Porque são empresas que vão, obviamente, dar conta do recado de uma forma mais competitiva. Empresas que investem na diversidade desfrutam de um conjunto de habilidades e experiências mais amplos, que criam uma vantagem competitiva poderosa. Diversidade significa, portanto, inclusão, cidadania, responsabilidade social, inovação e sustentabilidade. E, para nós fazermos aqui uma amarração filosófica, tudo isso que nós falamos, e aqui estão as referências para quem quiser dar uma olhada, quiser, né, tirar aí um print e tal, e para depois acessar essas pesquisas. Alguns são pesquisas, outros são reportagens se referindo às pesquisas, então você consegue ter ali uma linguagem um pouco mais facilitada. Para além de tudo isso que nós discutimos, que diz respeito às vantagens competitivas e ao ambiente, digamos assim, de mercado, a questão ética é fundamental. Nós somos um país, como todos vocês sabem, em que a desigualdade está no nosso cotidiano. Em que em 300 anos de história, todas as nossas relações foram construídas em torno e sobre a posse de um ser humano por outro. E mais do que isso, a posse de um ser humano negro por um ser humano que passa por branco. E eu digo passa por porque a questão, o gabarito racial no Brasil é completamente diferente do que em outros lugares no mundo, né? Uma pessoa que é branca no Brasil não é branca nos Estados Unidos, e isso tudo tem a ver com a nossa formação histórica. A posse constituiu todas as relações no Brasil. A posse de um homem por outro, né? Ou seja, a escravidão. O poder é construído em torno disso, as relações, até a marca da escravidão está em todos os lugares, a mancha da escravidão está em todos os lugares. O Joaquim Nabuco, por exemplo, disse que, mesmo abolida a escravidão, nós ouviríamos os ecos da escravidão pelos séculos. Ele não estava errado, né? Faz pouco mais de um século que a escravidão foi abolida no Brasil, né? Não é mais legalizada. Isso não significa que ela não exista mais, mas não da mesma maneira e aceita pela legislação. O fato de que toda a nossa constituição social está construída em torno da escravidão faz com que, no nosso cotidiano, né, as ações, as falas, a maneira como nós nos comportamos, carreguem as marcas dessa realidade histórica. E quando a gente fala isso, a gente não fala só da boca para fora, isso são questões observáveis, né? A sociologia, a história se dedicou amplamente à demonstração disso, no Brasil e fora do Brasil. É uma questão ética, porque até mesmo valores que são flagrantemente contra a desigualdade foram pervertidos e utilizados a favor dela. Como, por exemplo, no sul dos Estados Unidos e até mesmo no norte. A gente fica dando muita desculpa para o norte dos Estados Unidos, onde houve menos escravidão, mas também houve. No sul dos Estados Unidos, valores que eram valores revolucionários no seu tempo, que eram os valores protestantes, por exemplo, foram pervertidos a ponto de justificar a escravidão, né? A tornar a escravidão algo justificável, algo justo perante aqueles valores.
É uma questão ética porque, por mais que nós avancemos na reflexão filosófica, por mais que nós nos apropriemos de ideias inovadoras, esse ranço do passado, né, ele continua a nos acompanhar. É uma questão ética porque, se nós não tomarmos a decisão no nosso cotidiano, nas nossas atribuições como gestores, a não naturalizar e a não aceitar a existência dessas coisas como algo possível, nós vamos estar reproduzindo um passado que é rançoso e que é perigoso. E nós vamos estar traindo valores que nós expressamos como sendo os nossos, como valores religiosos, por exemplo, mas como valores de cidadania, como valores familiares, valores que, se nós examinarmos bem, são flagrantemente contrários à discriminação, flagrantemente contrários à desigualdade. Então, o meu convite, eu acho que, e tenho certeza também é o convite da Antônia, o convite da nossa palestra, né, é a reflexão também. Né? A reflexão para nós fazermos um autoexame, digamos assim, dos nossos valores, examinemos os nossos valores, para a gente perceber que, para a maioria das pessoas, esses valores comuns da família, esses valores da religião, valores do republicanismo, eles não coabitam, eles não coincidem, nem podem conviver com a discriminação, com o racismo. Isso nos leva a uma conclusão, deverá nos levar a uma conclusão, que não basta que nós rejeitemos a discriminação, ou que nós rejeitemos a desigualdade, que nós não gostemos, que nos provoque asco, ou que nos provoque indignação. Não basta. É preciso que nós sejamos atuantes, que nós sejamos antirracistas e que a gente procure no nosso cotidiano combater microagressões ou agressões imensas e declaradas que nos leva à realização, à conscientização de que nós, no nosso campo de ação individual, podemos ser agente de transformação. E também, no campo de ação coletivo, nos engajarmos nessas ações que são coletivas para a transformação da realidade, para tornar a nossa realidade menos áspera e menos terrível e mais justa e mais agradável para o maior número de pessoas possível. Obrigado. Muito bem, Daniel. Eu queria só fazer referência a Angela Davis, né, que diz, olha, não basta não ser racista, né, é necessário que sejamos antirracistas, né? Isso é bem interessante. E essa constatação do peso da história sobre a população afrodescendente, você disse muito bem, deve nos mobilizar para uma ação, né? Não pode servir como justificativa. Já aconteceu de eu ler artigos dizendo assim, olha, a gente constata que a situação da população negra na sociedade brasileira é de flagrante desvantagem, violência, desigualdade, mas foi a escravidão, não é? E a gente sabe, a escravidão terminou há 133 anos, é muito pouco. Então, eu escrevi um artigo respondendo a essa professora. Eu disse assim, professor, é muito pouco para quem? Como assim 133 anos é muito pouco? Depende do lugar de onde você fala, não é? Então, acho que você, constatando a história, você percebe que a sociedade brasileira tem uma dívida e essa dívida deve se traduzir em ações, em políticas, em projetos, não é, que busquem resolver esse problema da violência que atinge predominantemente a população negra, jovens negros, o problema de exclusão das mulheres negras, a dificuldade no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, particularmente, não é só ingressar. É um problema, mas depois que você está, frequentemente, os estudos apontam que os negros são subaproveitados,
que os negros não conseguem, como eu disse na apresentação, chegar no topo de carreira. Então, são muitos aspectos que precisam ser enfrentados. E aí, quando a gente fala da escravidão, é entender que a escravidão ela já terminou há 133 anos, e que já passou do momento da gente começar a agir, não é? Já passou do momento da gente procurar atuar de uma maneira mais firme e assertiva para resolver essa questão de desigualdade, de violência, não é? De injustiça que alcança a população negra no Brasil. Assim, antes, Daniel, tem perguntas aí no chat? Eu não sei como que a gente vai fazer, abrir a câmera. Então, eu acho que o pessoal pode se posicionar escrevendo e eu leio o que o pessoal escrever, e quem quiser também usar o microfone. Ligar, né? Pode ligar. O que eu vou fazer, você acha, Antônio, que eu já posso coletar a lista? Acho que sim. O horário, você sabe, para mim é precioso, e a gente está dentro do horário. O horário, o máximo até 12h20, não é? Isso. Então, eu vou coletar a lista para isso já ficar fora do nosso radar, e aí a gente pode se dedicar às perguntas, tá? Sim. Então, eu acho que tem gente com a mão levantada, o Guilherme. Guilherme, você quer escrever ou quer... Ligar o microfone. Ligar o microfone. Oi, tudo bem? Ótimo, Guilherme. Parabéns pela palestra, é muito interessante a palestra. Estou fazendo uma iniciação científica sobre a questão racial no Brasil e os impactos, né, no mercado de trabalho na educação. Eu achei muito interessante o tema. Eu tenho uma dúvida bem reflexiva, como podemos dialogar com pessoas diferentes numa sociedade polarizada como a nossa, em que estamos vivendo, ainda mais então um conflito ideológico entre esquerda e direita, sabendo que não é bem assim. Como a gente pode dialogar com esse tipo de pessoas para abrir mais a mente delas sobre a questão racial, entender também que a gente também vive num apartheid e que não é normal essa questão racial também. Daniel, você quer comentar? Bom, posso comentar. Foi eu o... também. Sim, eu vou comentar rapidamente, aí eu passo a palavra, Antônia. Acho que você tem razão, eu dou total razão, de que nós vivemos numa sociedade muito polarizada, né? E essa polarização, da maneira como ela é feita, ela, na minha opinião, só serve aos propósitos de quem não tem um projeto de país, mas tem um projeto de poder, né? Então, é uma questão política importante. E quando nós discutimos agendas que são agendas humanitárias, como a questão racial, isso acaba, pela polarização, sendo jogado para um campo político, como se não fosse um problema de todos. E isso é um desserviço, é claro, né? Quando nós vemos, por exemplo, em alguns lugares onde há maior moderação, pessoas que são a favor de um livre mercado, etc., os liberais, digamos assim, também esposam essas bandeiras como a bandeira racial, porque entendem que não existe liberdade como eles querem sem que haja igualdade também racial, né? Ou igualdade nesse sentido que nós estamos falando, né? Então, essa não é uma bandeira que deve pertencer a XYZ, é uma bandeira humanitária. Mas existe, sim, um expediente deliberado, ou seja, na minha opinião, é uma agenda consciente de relegar a discussão racial a um campo da polarização, justamente para que não seja uma questão que precisa ser seriamente debatida e seriamente trabalhada. Eu vou na mesma linha do professor Daniel. Existe um grande esforço para desqualificar essa temática como não sendo algo assim tão
tão necessário, algo sobre o qual vale a pena esse debate. Mas eu acredito também em ações como organizar eventos, oficinas, cursos. O diálogo, eu entendo que algumas vezes é difícil, concordo. Nós vivemos numa sociedade polarizada, com muita intolerância, mas ainda assim eu acho que o caminho é esse, né? É exatamente tentar o diálogo. A gente nunca vai conseguir 100% de adesão, mas pelo menos a gente faz a tentativa, né? Eu acho que o caminho é esse, trabalhar na área também da formação, da conscientização, da sensibilização para o tema. Eu já tive colegas que tinham uma posição diferente, e eles disseram, olha, Antônia, depois que eu conheci o trabalho que você faz, não é? Tenho acompanhado aí a sua jornada, eu mudei. Não é? Eu acho que as pessoas podem mudar, podem ver de maneira diferente. Eu tenho muita fé no ser humano, né? Mas é por aí que eu penso, né? Sim. Mais alguma questão? Ó, tem gente perguntando, vai ter link para certificado? Eu fiz a lista de usuários, pessoal. Então, todas as pessoas estão com o nome lá, aí vai ser gerado depois as horas complementares, etc. Tá? Então, isso não é agora, então não tem um link para você entrar agora nesse momento. Vocês serão informados depois pela organização do evento, tá bom? Então... Mais perguntas? Deixa eu ver aqui, Kai, só uma coisa. É que... Ele quer fazer a lista, né? Deixa eu ver se eu consigo... Eu vou abrir aqui a lista e ver como que ela está. Enquanto você abre a lista, Daniel, eu também quero aqui fazer um agradecimento. Eu quero fazer um agradecimento ao MAC Pesquisa, porque eu desenvolvo um projeto, você é meu parceiro, a professora Elane, né? E temos também os alunos, a Larissa, a Andréia. Nós temos um projeto, MAC Pesquisa, que trata desse tema, não é? A diversidade racial no contexto da década internacional de afrodescendentes. É um projeto que também acabou sendo interrompido aí com a questão da pandemia. Nós estávamos exatamente no momento de fazer as entrevistas, mas nós já estamos caminhando aqui para a conclusão do projeto e fica registrado, então, o meu agradecimento, não é, à MAC Pesquisa, que prontamente acolheu essa minha proposta de refletir com os alunos sobre esse tema. E como você apontou, eu oriento pesquisas no TCC sobre diversidade étnico-racial e também tenho observado um interesse crescente dos estudantes, o que me deixa muito feliz, não é? Eu acho que existe esse olhar atento para essas questões sociais. E qualquer olhar atento para as questões sociais certamente vai perceber esse recorte de raça aqui como uma questão que está no fundamento da desigualdade e da pobreza da população brasileira. Dito isso, você conseguiu? A lista que baixou é a única... Deixa eu pegar aqui. Que a hora que eu fiz a chamada naquele momento... Recebi um aviso dizendo que faltam 5 minutinhos, mas aí da minha parte, tá ok. É claro que eu tenho que agradecer, né? Agradecer a todos que compareceram pela presença, para dizer que é isso, nós estamos juntos, né? Nesse tema, nessa discussão, nessa reflexão, que eu considero da maior importância. Como eu disse, falar de cidadania passa pela questão da diversidade, falar em sustentabilidade passa pela diversidade, falar em ética passa pela diversidade. Né? Então, falar em inovação é também falar de diversidade. Muito agradecida pela presença de todos. Então, a lista está gerada aqui. Vocês que colocaram o nome agora, o Caio e quem foi que falou também? Foi o Caio e a Fádia. Então, está gerada a lista, o nome de vocês está na lista. Então, fiquem tranquilos que depois... Deu tudo certo. Isso, vocês não precisam mandar aqui, porque ele gera uma lista automática dos
de quem participou, tá? Muito obrigada. Eu estou recebendo vários recadinhos aí de agradecimento, elogios. Muito obrigada. Em meu nome, em nome do Daniel. Muito agradecida. Obrigado a todos. Obrigado, Antônia, pela parceria de sempre. Está gravando, né, Daniel? Acho que grava automaticamente, né? Não, eu tive que apertar para gravar. Parece que os primeiros minutos não foram gravados, infelizmente, mas... Mas no final deu certo, né? Deu, a maior parte deu sim, deu certo. Tá bom. Tá bom? Professor Ieda, um beijo para você, querida. Tudo de bom. O Luiz, deixa eu ver aqui. Luiz Arthur, eu não entrei, não, o nome está gerado lá normalmente, não é é pelo nome mesmo. Não tem que entrar, não, né? Que entra direto. O pedido foi que todo mundo entrasse, que fosse do Mackenzie, entrasse com o próprio ID do Mackenzie, né? Mas... entendi. Aí já salva automaticamente, né? É. Bom almoço, Gustavo, para você também. Tá desejando bom almoço para a gente. Verdade, está na hora do almoço. Bom almoço para você. Valeu, gente.